Dia de te falar o que eu adquiri na Black Friday da Amazon. Eu fiz alguns vídeos desde o esquenta até a própria semana considerada de promoções de livros ali que julgava interessante. Deixei várias dicas, várias sugestões para vocês, mas final de ano é um momento em que eu consigo investir mais nos livros que eu estou de olho ao longo de todo o ano, ou às vezes ao longo de mais de alguns anos, né? E aqui aconteceu isso porque eu comprei 2 boxes que eu já queria há mais tempo e que, de fato, agora, nesse momento, a promoção me permitiu fazer isso. E claro, como eu sempre digo para vocês, né, cada um vai ver a sua possibilidade de aquisição de livros e o quanto é ou não prioridade estas obras. Eu vou deixar por último esses 2 boxes para mostrar para vocês, mas antes eu vou mostrar os outros livros que comprei também nas promoções, livros que eu estava interessado. Então, vou começar com este livro aqui também, já há bastante tempo eu ficava de olho, né, da Nisha McSweeney, que é o livro O Ocidente, uma nova história em 14 vidas, publicado pela editora Zahar. A proposta de nos mostrar aqui um outro olhar para a história do Ocidente sempre me pareceu interessante. Então eu colocava esse livro como prioridade, pensava em adquiri-lo, olhava ali sempre as promoções, às vezes eu quase botava ele de fato no carrinho para fazer a compra e quando eu voltava já não estava mais promoção, ou já tinha acabado e ele acabava ficando para trás. Dessa vez não. Ele apareceu numa boa promoção, eu tão logo vi que realmente ele estava numa possibilidade de adquiri-lo e tal, e eu digo, bom, é esse aqui mesmo, eu já quero esse livro há mais tempo, não é um livro que eu vou fazer a leitura agora, mas é como também sempre converso por aqui, a nossa biblioteca ela vai sendo construída e em determinado momento ou em uma determinada situação que às vezes é também profissional, mas é acadêmica, a gente recorre a determinadas obras e essa aqui eu acho que é uma obra fundamental. Essa obra aqui fala que ao longo do livro, Sweeney apresenta 14 perfis com a intenção de oferecer um retrato multifacetado do passado, escancarando o mito da civilização oriental, cujos únicos herdeiros legítimos seriam os europeus. Ao abordar as disputas, as apropriações e os intercâmbios em torno da antiguidade greco-romana por povos não europeus, vai mostrando como a hegemonia do Ocidente se consolida a partir do recalcamento de culturas e sujeitos que foram decisivos para a sua existência. Acredito que vocês que já estão acompanhando o Sujeito Literário há mais tempo vão concordar comigo que é uma obra de fôlego e que parece ser, de fato, uma leitura necessária, importante, indispensável para algum momento de nossas vidas e até mesmo para quem, de alguma forma, trabalha com essa perspectiva também do ponto de vista acadêmico, acaba se tornando obrigatória essa leitura que acabo de referir para vocês. Outro livro em promoção, e aí é uma curiosidade, eu ouço as pessoas comentarem, não é o tipo de livro que eu leio com frequência, e eu vi um comentário, inclusive, do próprio Glauber Ataíde, do Filosofia Vermelha, ele faz uma referência a esse livro, ele está falando sobre outra coisa, ele está falando sobre o sentido da vida, e lá pelas tantas ele vai citar, e eu já tinha ouvido falar outras vezes dessa obra, o livro O Mochileiro, o Guia Definitivo do Mochileiro das Galáxias. E aqui, então, tem toda a obra completa, eu achei curioso até, que vem uma frase que não entre em pânico. E essa frase apareceu para mim agora no final do ano, onde a gente costuma, de fato, entrar em pânico, porque é tanta coisa para fazer, é tanto trabalho para dar conta, é tanta obra literária que a gente quer ler até o final de 2025, mas calma, né? Não vamos entrar em pânico, porque tem muita coisa, muita vida pela frente. Em 2026, possivelmente vamos ler aquilo que não lemos neste ano ou em anos anteriores, e vão surgir outras tantas leituras importantes e agradáveis também. Mas dizem que este é um livro bastante engraçado, é um livro que tem um fundo aí também filosófico, né? Porque aqui a referência que tenho é que o sentido da vida seria um numeral, ou seja, interprete quem quiser este pensar filosófico a respeito desse sentido que nos é dado, mas diz que é um livro divertido, e eu estou precisando de uma leitura assim, talvez nas minhas férias, agora em janeiro pensei, vou pegar este livro, se vocês me disserem, quem já leu, que eu faça realmente isso, aí eu vou tomar essa decisão. Mas do que fala a obra que estou em mãos, o Guia Definitivo do Mochileiro das Galáxias, a trilogia
de 5 em um único volume do Douglas Adams. Com mais de 15 milhões de exemplares vendidos, a saga de Arthur Dent pela Galáxia conquistou fãs pelo mundo inteiro. O humor ácido e as tramas surreais de Douglas Adams se tornam ícones de uma geração, aliás, se tornaram ícones de uma geração e seguem fascinando leitores de todas as idades. Reunindo todos os livros da série em uma edição de luxo, o Guia Definitivo do Mochileiro das Galáxias vai levar você por aventuras improváveis. Pegue sua toalha, divirta-se e não entre em pânico. Tá aí então, quem sabe não seja então uma das minhas primeiras leituras do ano de 2026 para começar leve o ano de 2026. Vocês sabem como que é a minha relação com a leitura. Ela é uma relação que eu considero plena, porque me dedico a leituras mais profundas, mas também dou espaço para leituras que possam me gerar assim, uma satisfação, um divertimento, para além do aprendizado, para além da leitura crítica, e faço isso também e sobretudo com o meu filho Lucas, que é meu parceiro aqui no canal, e nós temos uma playlist aqui no Sujeito Literário, caso não tenha assistido ainda, assista, que é a playlist Formando Sujeitos Literários. Então, com o Lucas, eu volto a ser criança, leio muito de literatura infantil, me divirto bastante, aprendo com ele, então a leitura é tudo de bom, em todas as suas vertentes e possibilidades. Vamos dar um giro de 360 graus aqui. Um outro livro que comprei em promoção na Black Friday foi História da Filosofia. Essa obra aqui do Bertrand Russell. Eu tenho aqui digamos, um vazio na minha estante em se tratando da história da filosofia. Eu leio bastante livros de filosofia, acho que é fundamental, tenho interesse em estudar filosofia de uma forma mais profunda, mais séria, digamos assim. Quem sabe isso no horizonte possa vir a se confirmar de alguma forma, até do ponto de vista acadêmico, é algo que está sempre no meu horizonte. Eu sou formado em jornalismo, eu tenho a pós-graduação em Ciências da Comunicação, doutorado em Linguística, e a filosofia está sempre no meu entorno, em todo o movimento que eu faço, não só acadêmico, né, não só profissional, mas também nos movimentos que eu faço na minha vida particular. Recorrer aos filósofos, como nos sugere justamente Glauber Ataíde no seu livro Filosofia para a Vida, quando pensar o melhor remédio, livro que eu te indico fortemente, deixo o link na descrição para vocês da resenha que possam acompanhar. Então, fui atrás desta obra, considerada uma obra monumental, que desvenda as grandes correntes do pensamento que moldaram a nossa civilização. É um livro que é considerado a porta de entrada para compreender as ideias que fundamentam o mundo como conhecemos hoje. Neste volume único, o aclamado pensador do século XX guia o leitor com uma linguagem acessível, perspicaz, pela trajetória da filosofia do Ocidente, da antiguidade à era moderna. Então é bastante completo realmente, aprofundando-se nos principais pensadores de cada época e seus contextos históricos. Esta obra é considerada uma das mais importantes sobre filosofia de nossos tempos, revelando o impacto transformador de suas ideias na cultura, ciência e política. Edição da Nova Fronteira. O livro não é de capa dura, tá? Mas é um baita de um calhamaço, e é aquele tipo de leitura que a gente pode fazer, e deve fazer, eu penso, de forma atenta, aos poucos, ou usá-la como uma consulta, um complemento, uma compreensão maior de alguma obra de algum filósofo que estejamos lendo. Eu penso assim. Então, foi mais uma aquisição que fiz. Agora eu vou mostrar para vocês aqui aquilo que, sabe, aquele sonho de todo leitor que fica pensando quando será o momento. Foi o momento. E olha, vocês vão entender o que eu estou falando. Acabei adquirindo, e entra em promoção seguidamente, né? Mas eu sempre ficava naquela dúvida, porque já tenho alguns livros da autora, já li algumas coisas da autora, gosto muito desta autora. Talvez eu poderia dizer para vocês aqui que, em se tratando de literatura nacional, é a minha autora preferida. Eu estou falando de Clarice Lispector e, gente, sim, eu comprei, há muito tempo estava pensando em comprar este livro, que é o livro que tem todos os contos da Clarice Lispector. E aqui, então, a gente tem essa possibilidade de conhecer a autora mais a fundo, com aquela sua prosa já bastante original, uma prosa brilhante, que é perturbadora, que é inquietante, mas que tem muito do que é a linguagem culta, sem deixar de lado o que é do âmbito da emoção. O aspecto emotivo mesmo é muito presente na obra da Clarice Lispector. E eu tenho aqui alguns contos e já tenho
outros livros, já li, por exemplo, e resenhei aqui no Sujeito Literário A Hora da Estrela, eu deixo o link na descrição da Hora da Estrela para vocês, é um dos livros preferidos que eu tenho na minha vida, e eu disse, olha, eu poderia ficar ali com os livros, com os contos em separado, ir adquirindo eles aos poucos, mas eu tenho vontade cada vez mais, eu vou tirar aqui essa sobrecapa, mostrar o livro para vocês, ele é em capa dura, tá? Ó, livro muito bonito mesmo, vou mostrar aqui também essa lombada, e poderia fazer isso, poderia seguir comprando os livros de contos da autora, né? É da editora Rocco, publicação da editora Rocco, mas eu penso que tendo a possibilidade, né, e aqui foi uma promoção, de ler, mesmo que aos poucos, eu não preciso sentar e ler todos eles numa sequência, nesta obra aqui, isso fica, né, é a estante que a gente está formatando. Tive a oportunidade, fui atrás, vai ficar aqui, ó, mais um dos tesouros que eu vou deixar de herança para o meu filho Luquinhas quando não estiver mais aqui, mas pretendo ainda ficar bastante tempo por aqui e ler todas essas obras que estou mostrando para vocês. O outro livro, que não é um livro, é um box, porque são 3 livros que eu adquiri na promoção e também fica ali há bastante tempo, me olhando, há mais de 2, 3 anos, está no meu carrinho, mas dessa vez eu tive a possibilidade, né? Isso é bom sempre deixar claro, eu não gosto de trazer estes vídeos como um incentivo ao consumo. Acontece que para mim, eu aprendi isso também com meu pai e com a minha mãe, 2 questões, assim, 2 objetos do nosso dia a dia, da nossa vida, que eu aprendi com o pai e com a mãe, e acho que isso é interessante, que eles me colocaram como, não um consumo, para não ver como um consumo, mas como um investimento e também como uma necessidade de subsistência. A minha mãe sempre falava da alimentação. Eu me lembro de pequeno, falar com a mãe, dizer que eu, né, não quero gastar, vai em tal lugar, pô, não te esquece de comprar uma coisa para te comer, guri. Ela dizia para mim. E eu disse, não, mãe, não vou gastar, vou guardar o dinheirinho porque eu quero comprar, sei lá, livro ou CD ou o que for, né? E ela disse para mim assim, não, para a gente se alimentar, e a minha mãe, eu estou falando aqui, gente, de pessoas humildes, a minha mãe e meu pai, e eu tenho muito orgulho disso, eles foram toda a vida funcionários públicos de excelência, né? Pessoas que foram reconhecidas ao longo da sua carreira e não foram só ótimos pais, como foram também ótimas pessoas, ótimos profissionais, minhas grandes referências. E a minha mãe sempre dizia isso, comida não é gasto, então vamos lá, tem que a gente trabalha, a gente se esforça justamente para poder comer da melhor forma possível, se alimentar de forma saudável, né? Então não é um gasto a alimentação. E o meu pai, com todo o problema que o pai tinha de visão, mas o pai por muito tempo da sua vida, até ele ter complicações de ordem da saúde dele mesmo, ele sempre foi alguém que teve livros, que leu bastante, gostava muito de ler Machado de Assis, que é justamente o que eu vou mostrar para vocês, Agatha Christie. Então eu acabei adquirindo este livro aqui do Machado de Assis, este livro não, né? Este box aqui. Neste primeiro volume, então, estão reunidos os 4 primeiros romances do Machado de Assis. Temos Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia. No segundo volume, gente, nós temos os 3 romances que são consideradas obras-primas do Machado de Assis. Eu já tenho aqui em outras edições, vocês sabem, na edição que eu recomendo bastante também, que é a edição da Panda Books, né? Mas esse aqui, para mim, assim, até complementa a minha biblioteca, porque eu posso depois dar para o Luquinhas colocar na biblioteca dele, o meu filho, os da Panda Books, e fico com este aqui para mim. Já li Memórias Póstumas, não é o fato de ter lido ou não, viu, gente? Mas a gente tem aqui estes 3 livros, Memórias Póstumas, Quincas Borba, Dom Casmurro. Eu não compro livros só para ler, mas também para reler. E sempre, se possível for, é interessante reler em uma nova edição. Então, neste segundo volume, nós temos estes 3 livros reunidos, a trilogia. E no último volume, o volume 3, nós temos Esaú e Jacó, Memorial de Aires e os contos consagrados do autor. Gente, eu me presenteei, vamos dizer assim. Eu estava de aniversário no dia 21 de novembro, certo? Tinha a possibilidade de adquirir este box, que agora está vazio porque eu deixei os livros aqui do lado. Foi o que fiz. Então, às vezes, a gente tem que ser também gentil com nós mesmos, né? Eu gosto muito de presentear as pessoas com livros. Eu sou alguém que sempre quando presentei com livros, mas resolvi então fazer este agrado para mim.
E para finalizar, e aí foi o meu investimento maior, é um outro box, que também me lembra que conversas com o meu pai, né, que é essa influência, eu acabei adquirindo o box do livro Das 1001 Noites. Essa é uma edição da Biblioteca Azul. Esse box aqui é algo fenomenal. Isso aqui é uma obra-prima para a gente levar para o resto da vida essa leitura, né? Então a Biblioteca Azul, ela lançou mais uma edição do grande clássico da literatura mundial, que é A Noite das 1001 Noites, né? Numa tradução que é considerada a tradução mais consagrada da Mamed Mustafa Jarouche, e que a crítica e o público tornaram também um clássico. E mais do que um rico repertório de narrativas, né, que a gente tem dessas narrativas fantásticas, eu vou mostrando os livros aí para vocês, o livro 1001 Noites, o livro Das 1001 Noites, é também uma homenagem à mulher e um reconhecimento de sua inteligência. Sua heroína, aí todos já conhecem essa história, a narradora Sherazade, é um símbolo da infinita capacidade feminina de contornar situações críticas e de salvar o mundo da ruína. Então é isso, é uma obra fantástica, é um livro que é um box, né, que acredito que todo mundo quer ter aí na sua biblioteca e deve fazer a leitura destes livros. Enfim, eu já tive contato com adaptações e tá tudo bem que seja assim também, mas é aquele tipo de livro que tu podes te programar, aquele tipo de obra, né, não de livro, mas aqui temos 5 livros, mostrei em detalhes para vocês, até vou largar aqui porque já pesou, mas são livros para ler ao longo da vida, gente. Para que a gente não estipule com essas leituras nenhum tipo de meta, nada, e não deixa de ser também uma outra preciosidade que eu posso deixar de herança para o Luquinhas. Ele gosta muito dessas narrativas e acredito que há um período da nossa vida em que essas determinadas leituras como essa, que estou me referindo, da Noite das 1001 Noites, elas se tornam, assim, prioridade para desenvolver na criança, no adolescente, no jovem, adulto, o gosto mesmo pela leitura. Essas narrativas que, embora pareçam muito simples, mas que partem de uma ideia genial desta personagem e que tem esse cunho feminino também, da importância da mulher na literatura, no desenrolar dos fatos da história, que é muito bem bolado, mas cada uma dessas histórias é também uma lição, penso eu, embora eu só tenha assistido e lido as adaptações. Terei aí, ao longo da minha jornada, também a possibilidade de ir lendo todas essas histórias aos poucos. Foram estes os livros que adquiri nas promoções na Black Friday. Deixem aí nos comentários se vocês acabaram adquirindo alguma obra, se conhecem alguma dessas obras que eu citei aqui, se já leram algumas delas, se tem contato com estas edições. Isso também para mim é muito interessante, ouvir a opinião de outros leitores. Mas é isso. Foi o que eu acabei trazendo para cá, para a estante do Sujeito Literário, e são livros que certamente vão gerar conteúdos bastante interessantes para dividir com vocês. Quero encerrar dizendo a vocês também que agradeço demais a participação de vocês aqui no canal. Vocês não sabem o quanto é importante para mim esse retorno, essa via de mão dupla, os comentários, quem é inscrito, quem curte, quem comenta, quem compartilha o conteúdo, quem hypa os vídeos para que eles cheguem até mais pessoas. Eu agradeço a cada uma e a cada um de vocês, porque o canal vem crescendo e aqui a minha intenção nunca foi crescer de forma assim, explosiva, e sim manter um crescimento constante e consciente para que o público do canal seja sabedor e conhecedor de quem eu sou, de como eu penso a literatura, de como que as coisas funcionam para mim, e se compartilharem da minha forma ou de alguma das minhas formas de se pensar a leitura, dividir comigo, quiserem dividir comigo também as suas experiências literárias, será uma honra, um prazer, como tem sido ao longo destes 4 anos que tem este canal aqui no YouTube. Então, sigamos! E já na reta final de 2026, com toda certeza, para o ano que vem, pretendo que a gente possa aprimorar a nossa relação aqui no canal e que eu possa trazer cada vez conteúdos melhores, mais bem elaborados, mais bem editados. O meu esforço é permanente, a minha autocrítica é contínua para que o conteúdo continue evoluindo e contribuindo para a vida de vocês cada vez mais. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.